Olá, bem-vindos ao programa Políticas Públicas em Foco, pela Rede Ambiente TV. Já dando os nossos cumprimentos aos nossos debatedores, Jorge Magesse, direto de Valência, Espanha, Giovannick, aqui do Rio de Janeiro, Giovannick Souza, e já aguardando pela entrada do nosso terceiro debatedor, Samuel Antunes. Senhoras e senhores que nos ouvem, que nos assistem, nós vamos falar hoje de uma situação muito comprometedora e a cada vez mais a gente vai se assustando com os fatos, né? Pasmem, dia 11 de junho de 2024, tivemos uma incursão na Maré, ali naquela Baixa dos Sapateiros, aqui no Rio de Janeiro, Brasil, onde está Baixo Sapateiro, Nova Holanda e o qual é o outro mesmo, Giovanni? É Nova Holanda, Baixo do Sapateiro e qual é a outra que faz o complexo ali da... Não, tô te ouvindo. Seria o Complexo do Alemão. Não, da Nova Holanda ali, aquela que vai no entorno da Avenida Brasil. É Baixo do Sapateiro, Nova Holanda e, Maré. e Maré, isso mesmo. Pois é, e nós tivemos esse problema em que uma carreta ela foi atravessada na pista, justamente para que pudessem sequestrar aquela mercadoria que estava sendo transportada. E nesse entre foi acionada a polícia militar chegou e, como represália, eles colocaram fogo em mais um transporte coletivo. E a coisa ficou ruim no dia 11 de junho de 2024, na parte da tarde. E ontem, por volta das 10, 11 horas da manhã, mais ou menos, houve uma nova incursão, dia 12 de junho, houve uma nova incursão, e que aí fomos surpreendidos, nós, brasileiros, cariocas, autoridades, fomos surpreendidos por uma ordem de paralisação da incursão pela corte. E aí ficamos muito impotentes, né? Hoje parece que normalizou a incursão, foi normalizada a incursão, mas aí fica aquela sensação de insegurança da Avenida Brasil, onde há o trajeto de ida e vinda dos trabalhadores, quantos mil carros passam por ali diariamente. Enfim, vivemos um momento tão turbulento que já não temos mais para onde correr. Com a palavra, Giovannick Souza. Boa tarde. Boa tarde, Américo. Boa tarde, Magés. Vamos lá. O Brasil, ele já vinha de cabeça para baixo, né? Mas, atualmente, o Brasil está tão de cabeça para baixo que a inversão de valores chegou a níveis, né, absurdos. A níveis absurdos. E aí você já não consegue mais entender, né, ou buscar aí uma lógica no processo, uma racionalidade, um mínimo, né, de racionalidade. E os entes, né, os entes federados, eles invadem o espaço do outro. Então você vê hoje a falta de autonomia que tem os governadores, né, a mesma coisa com os prefeitos. E engraçado que a Constituição ela é clara, né? Cabe ao gestor do território trabalhar naquele território para garantir o que está na Constituição. Então, esse gestor do território deveria ter autonomia, tanto o governador quanto o prefeito, porque está na Constituição. Se sou eu que sou responsável por aquele território, me caberia, né, perante as forças policiais que estão sob o meu comando, organizar toda a logística de segurança do meu estado ou dos meus municípios, né, no caso a polícia do estado, que é a polícia militar, e amparado na Constituição. Mas isso, infelizmente, não ocorre no Brasil. O governador tenta fazer, aí vem o Supremo, por questões políticas, e isso é que é o mais absurdo, né?
essa questão dessa ação do Supremo que ocorreu foi por um pedido de um partido político. Ou seja, o partido político surta, manda um ofício para o Supremo Tribunal Federal, tem que mandar parar aquilo lá por causa disso, daquilo outro. E o Supremo vai lá e manda parar. Aí você fica assim, ué, mas peraí, e o gestor do território? Como é que é isso? O Supremo minimamente tinha que chegar para esse partido político e falar assim, você está maluco? Mas tem um governador. Você vai procurar o governador, ele que tem que dar jeito naquilo lá. Eu sou ministro do Supremo. Aqui a minha guarda é a Constituição. Se ele ferir a Constituição, eu vou em cima dele. Mas se ele atuar para eliminar a criminalidade, a bandidagem dentro do estado dele, amparado na Constituição, eu bato palma. Mas a gente vê um Supremo completamente político, que rasga a Constituição e acolhe, né, uma sandice, uma maluquice de qualquer partido que encaminhe qualquer papel para lá. Aí você fica assim, bom, estamos ferrados mesmo. Estamos ferrados. Esse mesmo Supremo já havia dito para o governador para ele não entrar nessas áreas, com a desculpa de que entrar nessas áreas poderia afetar a vida de inocentes. Conversa fiada, porque inocente está morrendo por troca de tiro de bandido matando bandido, por domínio de território. E a bandidagem usando o armamento de guerra, ou seja, estamos vivendo numa guerra civil declarada. E eles maqueiam essa guerra civil declarada e ficam com historinha. Não, isso aqui não é assim não é bem assim não, é bem assado, e vão empurrando. Mas é uma guerra civil. E guerra se combate com ações de guerra. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, isso não acontece, não vem acontecendo. O que nós vemos é esse tipo de ações insanas acontecendo e, no final das contas, quem paga é essa nossa sociedade, infelizmente. Ok, Giovanni. Num primeiro momento, é o que temos aí a tecer de comentários a respeito disso. Não precisa desenhar. Nós estamos vendo aí o Rio de Janeiro numa situação muito calamitosa, de policiais sendo mortos aí, assim, gratuitamente, né? Aqui no Rio de Janeiro estão matando pessoas por qualquer coisinha, né? Não se furta mais um celular. Se furta um celular e mata uma pessoa. Entendeu? Dá um tiro na cabeça, que é execução, né? Não tem mais nem tiro na perna, tiro no peito, na barriga. Enfim, é execução mesmo. E nós estamos aí perdendo militares, cada vez mais o nosso contingente policial mais órfão, né? E o nosso governador, eu acredito que o nosso governador esteja trabalhando na causa, esteja realmente empenhado, porque nós estamos vendo incursão todos os dias no Rio de Janeiro. Mas até que ponto, né, existe essa liberdade, né, do poder público atuar, do poder público combater, do poder público mostrar à sociedade que está ali para garantir a integridade física de cada cidadão, o seu direito de ir e vir, enfim. Nós temos aí o George Magés, que esteve conosco aqui há muitos anos morando no Brasil, né, brasileiro, morou muitos e muitos anos no Brasil, né, que criou praticamente seus filhos aqui, né, e educou. E Jorge Magesse hoje na Espanha, acredito que a coisa mais uma vez não vem a nível de comparação, né? Porque se o Jorge Magesse agora que vai tomar a palavra começar a falar sobre essa situação, é motivo até de chacota, de piada, de uma piada que não deveria, né, existir, mas como a gente diz, seria cômico se não fosse trágico. Jorge Magesse, esse é o desenho do nosso Rio de Janeiro, e antes de ontem, dia 11 de junho, como eu disse, tivemos mais essa situação em que ontem, dia 12, foi interrompida por uma ordem da corte dizendo que não era para prosseguir com com esses trabalhos. Jorge, qual a palavra? Boa noite, Américo França, Givoneide de Souza, Samuel Antunes e amigos internautas.
Eu vivi 70 anos no Brasil, tá? Estou aqui há 5 anos, então todo mundo já sabe da minha idade. Então, talvez, como eu não estou me envolvendo politicamente de uma determinada maneira, bem apartidária, talvez eu possa refletir um pouco mais, talvez pela minha idade, que sou mais velho do que meus amigos aí. Vamos lembrar, no caso dos ônibus, quantos ônibus foram queimados até hoje no Rio de Janeiro? Quantos? Mas é fácil da gente saber por quê. Quem é dono da maioria do transporte público é a família Barata. A família Barata que entrou naquela, não sei se foi no mensalão, naquela confusão toda que houve da corrupção, né? E vamos analisar também quem é o governador atual do Rio de Janeiro. É o Castro. O Castro foi o quê? Foi o vice do bandido Sérgio Cabral, que foi penalizado com 400 anos e está hoje aí fazendo academia, entrando nas redes sociais, né? E o Rio de Janeiro tem um prefeito que botou a família nos Estados Unidos e veio levar o restante do nosso patrimônio aqui. Esses dois cidadãos são aliados. Não preciso falar nada sobre o prefeito e nem o governador. É só a mídia ver com quem eles são aliados, quais são os parceiros dele. Muito bem. Em São Paulo, vou passar para São Paulo. Em São Paulo, o dono da maioria do transporte público é o PCC. Vai queimar ônibus lá em São Paulo? Vai. Agora, lá tem governador agora. É o governador que não se milindra com o Supremo Tribunal Federal, não. Então, em São Paulo, isso não acontece porque o PCC, o cara que queimar ônibus no PCC vai entrar no micro-ondas. Vai ser penalizado. Mas aqui no Rio, não. Aqui não tem governo. Aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Fachin, Luiz Fachin, não autoriza que o policial, desde a época, desculpa, da pandemia, né, para proteger os moradores, né, não deixou que fizesse excursão policial nas comunidades. Então, meus amigos, hoje o Rio de Janeiro podemos até comparar com Medellín, né? Onde o tráfico dominava. E aí no Rio de Janeiro, o tráfico domina, o tráfico. O PCC ganha muito dinheiro, aliás, aí tem Comando Vermelho, tem PCC, eles fazem a rachadinha deles aí, né? É onde existe mais armamento, e armamento de guerra é no Rio de Janeiro, tá? Então, isso aí não vai parar nunca, ainda mais que o Supremo Tribunal falou que os bandidos têm que ficar quietinhos. Então, fazendo a comparação que eu fiz, né? Aqui o dono do transporte é o Barata. Aqui os governadores, o governador e o prefeito, está aí, mostrando as alianças que eles têm com o crime organizado. Quem não quer ver, não vê. E o povo carioca, como sempre foi rotulado como gozador, né? O povo carioca é um povo tranquilo, ele tá perdendo a sua característica, inclusive, né? Daquela receptividade que ele dava aos turistas, né? Então, o povo carioca está se deixando levar por essa situação. E o Rio de Janeiro, se acontecer um golpe
dos comunistas vai ser o Estado que vai ser dominado imediatamente pelas forças, pelas armas que os traficantes têm. Eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade, meus amigos. Eu não estou falando nenhuma novidade. Não vai mudar a situação do Rio de Janeiro. Vamos ver se esse novo candidato que vai entrar aí, o Baumgarten, né? que é a Polícia Federal, vamos ver se ele vai conseguir alguma coisa. Eu acredito que ele possa conseguir alguma coisa. Mas é aquela história que meu amigo Gil falou. Chega um partidinho sabe? E vai no Supremo, como ele não tem moral, não tem voto no Congresso, ele vai no Supremo e diz para o ministro, olha, ministro, eu quero que você faça isso. Porque a verdade é essa, ele não vai pedir, não, ele vai mandar. E não interessa o argumento. Ele vai mandar, ministro, faça isso, proíbe isso, faça aquilo. Pronto. Olha, minha gente, o Brasil está numa situação que, se não explodir, vai entrar no comunismo. Isso aí, sem dúvida nenhuma. É isso aí, meus amigos. Muita oração, porque a gente não pode contar com aquele pessoal que pinta o meio-fio, né? O meio-fio deve estar lindo, maravilhoso, porque só fazem isso mesmo. Então, tem que pedir, ou ter coragem, né? Porque Deus dá a vitória a quem vai à luta. E eu estou vendo que o povo carioca não vai à luta, então ele só merece mesmo a derrota. Isso eu tenho falado sempre. Américo França, é isso aí, meu amigo. Ok, Magésia, obrigado aí pelo primeiro momento aí da sua participação. E realmente a gente está assim muito descrente do que seja a verdade, né? Nós estamos muito descrentes das inversões de valores, né? Por causa das inversões de valores, melhor dizendo, né? E nesse fogo cruzado ficam famílias de bem, cidadãos que precisam trabalhar, que precisam levar o seu sustento para casa. E, como diz muito bem o nosso irmão e debatedor Gilvaneque de Souza, o Rio de Janeiro não está cheio de comunidades. O Rio de Janeiro é uma comunidade, se tornou uma comunidade. Samuel Antunes, o que falar sobre esse episódio desta semana que se arrasta, né, ali numa das principais vias, né, do Rio de Janeiro, que saem dali vários e vários carros, transportes modais, várias famílias, né, que vão sair para vários municípios, que vão inclusive passar para um outro lado, né, do estado. E aí, Avenida Brasil, complexo ali da Nova Holanda, né, da Baixa do Sapateiro, Maré. E aí, o que dizer sobre esse episódio que está se arrastando e não é de agora, né? Com a palavra, Samuel. O microfone. Prezado Américo, seleta mesa, querida prezada audiência, é fato público e notório que o Brasil está vivendo uma situação de calamidade. Estamos no caos, em função de determinados fatores que é público e notório, inclusive. Pela exposição das falas, sobretudo direcionamento dos argumentos ora apresentados, o que temos, sobretudo por questão de resumão, entre aspas, um Supremo Tribunal Federal que vai lá e determina que o governo Castro, naturalmente do Rio de Janeiro, preste esclarecimento sobre a operação lá no Complexo da Maré, fato esse que todos nós já sabemos, né? Em que, nesse caso, a Sociedade Carioca Fluminense, a corporação, a estatal, perde mais um combate para a marginalidade. Isto porque, as suas anteparações, os seus
grupamentos de apoio que dão sustentação para que a marginalidade atue desta forma. Considerando que o Supremo Tribunal Federal determinou a imediata saída das forças públicas naquele local, o que se percebe, então, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal usurpando das suas funções e prerrogativas. Considerando ainda que é prerrogativa do Executivo demandar sobre segurança pública, e não exatamente do Judiciário, muito menos do Supremo Tribunal Federal, que é um órgão do Judiciário. E como acontece no momento, e o pior, em detrimento da sociedade. Infelizmente, isso tem acontecido para tristeza. O eleito democraticamente para exercer, para gerir, sobretudo, o assunto, foi o governador de Estado. Foi o executivo do Estado e não o Supremo Tribunal Federal. E é o que ele está fazendo. E não é de hoje. O senhor ministro Fachin, mais uma vez, deliberou desta forma e fez isso de uma maneira expressa, atendendo um pedido, simplesmente, de um partidinho, um simples partido, Nanico, PSB, e também da Defensoria Pública, alegando vários fatores, inclusive a obrigatoriedade das câmeras nos agentes do BOP. O que tinha acontecido. Isso é lamentável para todo o sistema. O que os agentes isso é fato também. Os agentes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, Ministério Público e etc., não precisam de câmaras? Será que eles também não precisariam colocar uma câmera sobre si? Considerando o leque que nós temos hoje dos agentes desse segmento da nossa sociedade. Somente os policiais, essa seria a preocupação do partido, diga-se de passagem, um partido comunista. O que se percebe ainda é que o país está no caos. O país deu à sociedade brasileira, não da esfera governamental, deu as costas para os verdadeiros heróis, os heróis do anonimato, seus guerreiros, os verdadeiros guerreiros da segurança pública. E mais ainda, como se não bastasse, o Congresso Nacional, mais uma vez, se apresenta de joelho diante do Supremo Tribunal Federal opressor. Isso tudo é lamentável. E como se não bastasse, o governo disse, né, em uma das suas entrevistas, ter cumprido e cumprido muito bem todos os requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal. E foi um sucesso, sobretudo, aquela operação. Note bem, diz o governo federal, está na mídia, estive acompanhando hoje cedo, foi um sucesso a operação da polícia, da segurança pública lá naquele local de conflito. Note bem, talvez ele tenha esquecido que o companheiro sargento J. Cruz perdeu a vida covardemente nas mãos daqueles facínoras marginais. Será que foi boa mesmo a operação? Apesar de que 24 presos, daqui a pouco estão na rua, várias armas apreendidas, drogas, carros roubados, furtados naquela ocasião, apreendidos, mas tivemos um morto. Ainda que esse morto tivesse havido sobre ele um ferimento no cantil da unha, a estatal teria perdido o combate. Infelizmente, a marginalidade está ganhando por conta do que nós temos em vista. Muito obrigado, Américo. Ok, Samuel. Gilvaneik, e aí? A que ponto nós chegamos? Será que seremos surpreendidos, né, mais uma vez por coisas que a gente ainda desconhece? Qual o remédio para isso? Até onde o governo de Estado pode atuar? Até onde deve se manter, né, as instituições, cada uma no seu quadrado? Qual a palavra, Gilvaneik? Ok, Américo. Bom, infelizmente no Brasil, a sociedade ela acaba apoiando isso, a verdade é essa. Nós vamos passar agora por mais um período eleitoral, né? Onde pessoas vão se colocar como candidatos para prefeito, vereador, enfim. E quando você vai numa casa legislativa dessa, qualquer município do Rio de Janeiro, qualquer um, você puxa a ficha corrida das pessoas que estão lá,
são bandidos, estão devendo, é puxador de carro, pessoas que já tiveram passagem na presídios. A ficha corrida das pessoas são enormes, mas estão lá representando o povo. Aí você espera o que desses representantes? Por que o Supremo faz o que quer? Por que o Supremo dita, impõe? Porque ele tem a vida dessas pessoas todas nas mãos. Ó, se você reclamar, tu sabe, né? A gente vai lá e arranca você de lá assim, ó, no estalar de dedo. O cara tá devendo tudo e mais um pouco. E fica lá. Então é um jogo de troca. Tipo assim, você sabe que eu não valho nada. Mas estou aqui fazendo, né, atendendo também as suas demandas. Vamos ficar por aqui nesse jogo. O povo paga mesmo. Daqui a pouco tem carnaval, tem a competição de futebol XYZ, e aí fica tudo certo. E a gente continua nisso. A verdade é essa. Dificilmente você vê alguém sério sair candidato e ganhar. Dificilmente. Para você ser candidato hoje, dependendo da localidade, você tem que ter mala de dinheiro. E aí você começa a bancar presidente de associação, né? Os conhecidos lideranças comunitárias. Dá um dinheirinho para ele todo mês que ele vai falar no seu nome, vai dizer que você é santo canonizado, que você é a pessoa. Aí você consegue umas cestas básicas para dar lá para um pessoal passa fome, mas não é passa fome de comida não, é porque são pilantra mesmo, é passa fome de caráter, passa fome de ética, sabe, de tudo, de coisa boa é passa fome. Então essa galera fica no teu bolso. Quando chega a eleição, eles vão votar com você. E aí você ganha. Quando você estiver lá dentro, você fala assim, agora eu vou tirar com juro e correção monetária. Você vê que é o cúmulo do absurdo no Brasil você ter candidato que gasta 2, 3, 4 vezes mais do que ele ganha sendo eleito durante 4 anos de mandato. Como é que pode? A pessoa tem que ser muito retardada, sabe? O crânio tem que ser um oco completo, não tem que ter nada de cérebro para imaginar que essa pessoa lá dentro vai fazer algo de bom. Porque como é que a pessoa gasta 3 vezes a mais do que ela vai ganhar durante 4 anos de mandato se ela ganhar? Como é que é isso? Isso não pode. Então o erro já começa daí. Entendeu, Américo Magesse, Samuel e todos que estão nos assistindo? O erro já começa daí. Então o próprio povo planta uma situação e está colhendo o que ele plantou. O povo está colhendo o que ele plantou. Porque se ele colocasse lá um cara de bem, o Supremo não ia poder acharcar esse cara, porque quando fosse puxar a ficha do cara aí, caramba, rapaz, esse cara não deve nada, aí fica difícil. Aí fica, ó, o cara não deve nada, fica difícil. Imagina se todos fossem assim. Mas não, o Supremo limpa a cara, não é só o Supremo, não. É todas as áreas de controle limpa a cara. Porque sabe que você está devendo. E aí você fica preso na mão da pessoa. Isso aí que eu estou falando é fato, tá? É fato. Faça um levantamento hoje nas câmaras de vereadores e nos municípios do estado do Rio de Janeiro. Você vai se assustar. A quantidade de bandido que está lá dentro. Na Alerj. Bandido mesmo. Bandido. Ficha corrida, dá a volta assim, ó. Na Alerj. Se der bobeira, dá 2 voltas. E tá lá. Representando o povo. E pior, fica ad eterno. Entra governo, entra ano, sai ano. Né? E os caras continuam lá. É impressionante. Olha, virou uma palhaçada política no estado do Rio de Janeiro, uma palhaçada de mau gosto. Como nós vimos recentemente, acho que tem 1 ou 2 semanas, um vereador velho pra caramba, que já foi prefeito do Rio, fazendo uma live no vaso sanitário, bicho. Tá de sacanagem negócio desse. É porque virou bagunça. Agora, quem é que cria essa bagunça? O próprio povo. O povo elege e colhe daquilo que ele está elegendo. São salafrários, pessoas que entram lá para surrupiar o dinheiro do contribuinte, do povo. E aí vai, aqueles que têm um mínimo de consciência, vai de ralo. Né? Vai de ralo para alimentar toda essa tralha que está lá, trabalhando para encher o bolso e a família. Ó, só no Brasil, cara, só no Brasil, o político entra, não precisa ficar lá 4 anos o cara sai rico. Como é que pode? O cara entrar, um coitado de um vereador, analfabeto,
tem muitos que não sabem nem conjugar verbo, o cara não sabe falar, meu irmão. O cara fica 4 anos e sai pô de rico. Com sítio, carro do ano, 2, 3 carros do ano, apartamento, não sei o quê. Você fala assim, ué, peraí, como é que pode isso? Como é que esse cara, em 4 anos de trabalho como vereador, conseguiu essa fortuna toda? E a justiça ninguém vê? Ninguém tá olhando isso? O Supremo não tá vendo, o Supremo vê tudo, mas não vê isso. Aí, ou seja, para isso aqui ele tapa o olho. Não, isso aqui eu não quero ver, não. Aí, quando interessa, ele abre o olho. Ô, isso aqui eu quero ver. Isso aqui eu quero ver. Não, mas aquilo ali não, aquilo ali eu não quero ver, não. Porque bastaria um pente fino nessa galera todinha. Botar todo mundo na cadeia, preso, campo de concentração, vai plantar lá alface, tomate, cebola, né? Para alimentar quem tá passando fome. Mas não. E vamos para uma nova eleição. Para quê? Para mais bandidos entrar no legislativo e negociar com o executivo com a bênção do judiciário. Esse é o Brasil, infelizmente. Câmbio. Infelizmente, nós estamos aí vendo, né, assistindo a essa verdade. Contra fatos não há argumentos. E você vê as pessoas se locupletando do dinheiro público, enriquecendo, não fazendo nada em prol do povo, né? Aqueles os quais o povo confere o voto, né? A sua confiança em aquele representá-lo, né? E, pelo contrário, só fazem em seu próprio benefício. Nós estamos, infelizmente, assistindo, em pleno século XXI, uma política em que se tornou um cabide de emprego para filhos, netos. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso está estampado, né? Está mais do que notório, conforme o Gilvaney que diz, só não vê quem não quer. O próprio Magesse sempre fala, só não vê quem não quer. O pior cego é aquele que vê e finge que está tudo bem. Essa é a grande realidade. Nós estamos aí vivendo uma política no Brasil de cabide de empregos. O melhor emprego hoje em dia é o da política, aonde o pai falece e na ordem natural das coisas, aí vem o filho, daqui a pouco o neto e por aí vai. E nós estamos vendo o nosso dinheiro ir para o ralo, não havendo nenhum retorno em qualidade de vida. Essa é a grande realidade, gente. Não adianta a gente fingir uma coisa que não é. Nós temos que falar a verdade. Esse jornalismo é um jornalismo transparente, é um jornalismo voltado justamente para a verdade, ou pelo menos chegarmos o mais próximo da verdade. Essa é a grande realidade. Enquanto a população se sentir dividida ou aceitar esta divisão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ver hoje, até o final do dia, vamos ver amanhã e vamos ver depois de amanhã, vidas e mais vidas se perdendo. E o pior, se é que podemos falar que é o pior, é que aquele que poderia garantir a nossa integridade física está morrendo. Então nós não vamos ter nenhuma condição de nos defender, porque armas não temos, né? E aqueles que poderiam garantir o nosso direito, a nossa integridade física, o nosso direito de ir e vir, estão morrendo. Se nós se nós pudéssemos computar o quanto nós perdemos nos últimos 10 anos de policiais das nossas forças auxiliares, a maior parte em combate, pode ter certeza que nós teríamos aí, no mínimo 2 batalhões perdidos. Essa é a grande realidade. Jorge Magesse, com a palavra. Eu me lembro, já há algum tempo atrás, quando se falou que iriam implementar o Partido Militar Brasileiro, que eu trabalhei para que fosse homologado o partido e não foi, a gente também tinha certeza que ia ser muito difícil, né? Por causa daquele ranço
de dizer que ficamos 20 anos sob uma ditadura militar. Fazendo uma comparação, depois também surgiu a ideia do partido monarquia, da monarquia no Brasil. Aí eu faço uma comparação. A Espanha ficou 40 anos sob o regime do ditador Francisco Franco, onde teve inclusive uma guerra civil aqui na Espanha. Depois da morte de Franco, do ditador, assumiu Juan Carlos I como rei da Espanha. Então a Espanha se tornou, pela Constituição, uma monarquia parlamentarista. Por que eu quero dizer isso? Muito simples. Nós temos a família Orleans e Bragança, que é uma família muito respeitada, temos um político muito respeitado, aí eu penso, não seria melhor o Brasil ser uma monarquia parlamentarista? Aí eu fico pensando, poxa, o brasileiro gosta de carnaval, o brasileiro, aqueles enredos de príncipe, princesa, como o brasileiro ia se sentir feliz com isso, hein? Por que eu quero falar isso? Porque, minha gente, 513 deputados, se eu não me engano, Samuel pode me corrigir, 81 senadores. Nós pagamos por que nós pagamos esse absurdo de dinheiro para essa gente? Tribunal Superior Eleitoral, que só existe no Brasil. Só existe no Brasil isso. Então aqui eu assisto os debates no Congresso, as pessoas em cadeira apertada, uma ao lado da outra, como se tem no parlamento também inglês, não tem luxo. Você vê aqui o prefeito, o alcaide andando de metrô, indo no hospital público. Então eu fico pensando, talvez a monarquia parlamentarista, quem sabe, daria certo aqui. Tem um presidente, que nós temos aqui um presidente, certo? Mas o rei é um peso muito grande, é uma família só. Eles não precisam roubar, não. A vida deles é eterna aqui, a monarquia. Agora, é que meu amigo Américo falou, o cara, vereador, 4 anos, o cara gasta mais do que ia arrecadar nos 4 anos, sai, não é reeleito, sai rico, milionário. Quantas vezes acontece isso, minha gente? Quer dizer, aí entra o governador, aí leva aquela turma todinha que ele deve favores, né? Então, meus amigos, é mais gente para pagar. Então eu vejo aqui que a monarquia parlamentarista aqui funciona. E outra coisa, a Europa se cansou do socialismo. Vocês estão vendo aí na imprensa que a direita, que eles chamam aqui de ultradireita, como sempre, né? A esquerda, quando qualquer coisa em relação à direita, eles falam de uma maneira pejorativa. Mas a direita teve sucesso já na Alemanha, aqui na Espanha cresceu muito, a Itália cresceu direto, né? Nosso vizinho, a Argentina, então está tendo um crescimento. Por quê? E olha bem, o socialismo que existe aqui na Europa, principalmente na Espanha, eu já comentei, você tem hospitais de primeira qualidade, você tem ensino de primeira qualidade, as crianças entram às 9 horas, saem às 5 horas alimentadas. Você não vê criança na rua como você vê. Aqui você não vê criança na rua nem cachorro na rua. E no Brasil você vê cachorro na rua e criança na rua. Para você ter uma ideia, até um cachorro, para você ter aqui, você tem que tratar ele muito bem, tem que vacinar, ele tem que ficar na coleira, em determinados parques
é multado por 500 euros se você deixar teu cachorro solto na coisa. Você não vê um cachorro de rua aqui. Então, eu não entendo o povo brasileiro com as redes sociais. Será que dá uma viajada pelas redes sociais e vê como vive o pessoal da Europa? E o pessoal da Europa, eu canso de dizer isso, a Europa é um país pobre. Você quer ter uma ideia? Portugal, por exemplo, é do tamanho do estado do Acre. Portugal todo é do tamanho do estado do Acre. Aí vem um cidadão dizer: ah, mas o Brasil é muito grande, como é que vai? Peraí, amigo, peraí. Isso é desculpa. E tem outra desculpa, porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Pô, peraí, quantos anos faz isso? Ainda não saiu do nosso cérebro o miolo de chimpanzé, nem do tic-teco? Quantos anos vai demorar para a gente reagir? Para a gente ficar botando a culpa nos outros? Para a gente botar a culpa de quem nos colonizou? Vai lá em Portugal ver como é que as coisas. Portugal também. O socialismo lá funciona, mas agora eles perderam. A esquerda perdeu. A esquerda está perdendo na Europa. Agora veja, hein? E aqui na Europa nós temos uma condição muito boa que o socialismo colocou aqui. Não é o socialismo bolivariano que o Lula quer implantar no Brasil, não, hein? O socialismo escravo. Eles botam socialismo, mas a gente sabe que é comunismo. Não é socialismo. Quando você vê um político falar toda hora em democracia, pode contar que ele é comunista. Porque o comunista, como fala de democracia, como abre a boca para falar em democracia. Então, meus amigos, quem tem que dar jeito no próprio país é o povo. Aquele pessoal que está pintando até hoje meio-fio não vai resolver nossos problemas, não. E se vocês estão contando com o Congresso americano, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. O brasileiro fica sempre, brasileiro é esperança, é a última que morre. Olha, eu acho que a esperança já morreu, hein? Se vocês não fizerem nada, até a esperança vão abandonar vocês, hein? Vocês podem ficar certo disso, hein? Porque não se constrói um país como está acontecendo no Brasil. Vocês estão vendo aí que a situação do arroz, por exemplo, é descaradamente roubo. É roubo. O que vocês querem que eu fale? Uma lojinha de queijo ter 700 e poucos milhões, de 80 mil reais lá, de repente foi para 2 mil. Peraí, será que eu fiquei mais burro, mais inteligente só porque eu mudei de país? Vocês precisam enxergar essa situação. Olha que nós já mudamos da situação de ônibus. Hoje eu tenho certeza, o que eu falei, vocês podem ficar certo. Em São Paulo, o PCC está lá, ninguém bota fogo em ônibus. No Brasil, no Rio de Janeiro, isso vai continuar, não vai parar, não. Não vai, vocês... Não adianta que não vai parar no Rio de Janeiro. A minha filha recebeu... Eu mandei um convite para minha filha de um amigo que estava chegando de outro país para ir à festa dela em Bento Ribeiro. E ela mora no Riacho. Papai, eu não vou, não. Mas, filha, é 2 horas... Não, papai, eu não saio mais de casa. Eu só saio de casa para ir para a Espanha, para ir para São Paulo, para ir para Curitiba, para ir para... Que ela vem todo ano aqui. Agora você vê que absurdo chegou, hein? Tem medo de ir até Bento Ribeiro. Meus amigos sabem quantos quilômetros tem. Tem medo, pavor de sair de casa. É isso, cariocas, que vocês querem para a vida de vocês? Reajam, hein? Reajam porque está bastante sombria essa situação do Rio de Janeiro e do Brasil. Américo França. Ok, Magesse. Bento Ribeiro, daqui do bairro do Riachuelo para Bento Ribeiro, é uns 20 minutos. Porque é uma linha reta.
entendeu? Então, tranquilo. De trem, 20 minutos ali, pegando ali na estação do Riachuelo, saltando Bento Ribeiro, de carro até menos, né? Dependendo do dia, dependendo do horário, entendeu? Mas é isso, o medo é muito grande da população carioca, da população pelos restos, né, dos estados da federação, o Brasil está insuportável, né? O Brasil está vivendo momentos que muita gente jamais esperaria que viesse a acontecer. E nós estamos aí com roubo de carga na Avenida Brasil, né, com essas incursões ali naquele complexo ali da Baixa Sapateiro, e nós estamos todos os dias também com incursões na Favela da Maré, nós estamos com incursões todos os dias ali naquela parte de Senador Camará, de Barros Filho, quer dizer, nós estamos vivendo momentos muito ruins, e aqueles que realmente querem fazer alguma coisa, parecem que estão com as mãos atadas. Samuel Antunes, com a palavra. É fato de impostores, mentirosos, mascarados, entre aspas, bem intencionados, salvadores da pátria e falaciosos, o inferno está cheio. E o Brasil está se tornando o inferno. O inferno do convívio social e por aí se vai. No inferno não se tem tempo para alegria, não se tem tempo para isto. O fato, e eu percebo e aí é o meu desabafo, que infelizmente a população tem participação nisso aí. A população participa direto ou indiretamente. Muito embora a outra parte da população, da sociedade brasileira, tem reagido. Ou seja, dito não àquele que mente, ao opressor. Na atual conjuntura, todos sabem perfeitamente quem é o opressor, o maligno, o mentiroso, o larápio, o ladrão, o juiz iníquo e por aí se vai. Todavia, parte minoritária da população, da sociedade, se rendem ao atual sistema. É lamentável, por conta, já dito, de uma cesta, de uma vantagem, de um posicionamento, e por isso vão dando sustentação para estes. Então vejamos, os partidos políticos que davam sustentação ao atual governo, que é da maneira que todos nós sabemos a índole do atual governo e os seus agregados, tanto no legislativo, judiciário e executivo. Mas agora, estão armando, dizendo entre aspas, estão abrindo com o governo, porque estão arrependidos. E muitos partidos que dão sustentação estão dizendo que estão rompendo a sua aliança. Para quê? Para ter sustentação. Infelizmente, a população vai se render para aqueles candidatos desses partidos chamados de Centrão, que são os corruptíveis parlamentares que lá estão, que dão sustentação ao outro lado e vão exatamente sustentar para celebrar uma vaga no legislativo e no executivo agora das prefeituras e municípios do território nacional. Isso é lamentável, é triste. Então a população precisa acordar e votar 100% nos candidatos de direita e de direita e tomar vergonha na cara e não se render diante de algumas situações que venham em termos beneficiar. Eu sempre falo, e não vou aqui termino minha fala, os idiotas úteis são esses aí, que sendo adornado, acompanhado, até gerido por uma falsa paz, por uma falsa colocação, por uma falsa prosperidade. Eu entendo, penso, entendo e ajo assim. Pode ser meu melhor amigo, é do Centrão, que é aliado à esquerda extremista, é aliado aos bandidos, pode ser meu melhor amigo inteligente, eu não quero conversa, não tem voto comigo, mas muitos precisam acordar nesse ponto. Hoje, para terminar isso aí, olha, a população tem isso considerando uma urna virgem, confiável. A população precisa agir, e agir, inclusive, desde que no campo democrático, ordeiro pacífico, com todo o teor do princípio da legalidade, mas com muito rigor. Falta isso no Brasil, porque nós temos uma população
que é aguerrida. Isso é fato. A tropa não é covarde. Não está algemada e acovardada. Não está. O povo brasileiro também não. Existe uma fúria contida em todo o cidadão brasileiro. O que precisa é alguém para pegar o cetro de comando e falar: me acompanhe, sociedade brasileira, vamos partir para cima. Só isso. Meu muito obrigado. Ok, Samuel. Nós não podemos generalizar justamente, né, uma tropa ou instituições que sempre foram sérias. E quando você fala de instituições que sempre foram sérias, estamos falando das instituições Forças Armadas, nós estamos falando de instituições do Judiciário, nós estamos falando de instituições como as câmaras é, federais e municipais, as assembleias espalhadas por todos os estados da federação, enfim, o próprio Senado Federal. Nós tivemos e ainda temos nomes fortes, nomes comprometidos com a verdade, nomes comprometidos com a democracia, nomes comprometidos em todas as esferas, todos os segmentos das áreas políticas, né, e privadas do nosso país. Nós temos muita gente séria, nós temos muita gente que realmente veste a camisa e que tem condição, inclusive, de fazer com que isso mude, né? Essa inversão de valores mude. É preciso justamente que tenhamos muito cuidado quando nós comentamos algo a respeito, porque a política ela tem várias vertentes, né? A política ela tem vários segmentos de confiabilidade, de se debruçar sobre uma causa, né? Quando nós falamos de política, nós estamos falando de política na parte educacional, nós estamos falando da parte da saúde, nós estamos falando da parte de segurança pública, nós estamos falando da parte de guardar as normas, né? Os nossos códigos, né? Penal, civil, criminal, civil, trabalhista, enfim. Então, temos muito cuidado no falar. Problemas são pessoas. E essas pessoas, que podemos chamar de joios, né? Esse joio tem que ser extirpado. É uma coisa natural, né? O bem não pode caminhar com o mal. Bom, caminhando para o final da nossa programação, eu passo a palavra para o Givanei Souza e tanto tecendo seus comentários, como também para as suas considerações finais. Giovanni, com a palavra. Ok, Américo. Bom, a sociedade brasileira, que eu acredito que está vivendo num manicômio social, muitos desses que estão vivendo nesse manicômio foram lobotomizados, eles não estão entendendo a estratégia do pessoal do mal. Tá? E aí o pessoal do mal está no partido extremista, né? Os partidos de esquerda, que são extremistas, estão nos partidos covardes, que estão aí no centrão, é aquele que fica em cima do muro: se eu levar algum dinheiro eu estou junto, se eu não levar estou separado, é desse jeito. Mas tem uma estratégia aí que está passando despercebida, e essa semana eu estava até analisando, né? Se nós olharmos as capitais, os estados brasileiros, a criminalidade só tem aumentado, o armamento na mão de bandidos só tem aumentado. Você tem um presidente que fez acordo dentro da prisão com chefes de facção. E aí, o que eu venho falando e repito, depois dessa minha reflexão, isso ficou mais forte. Sem derramamento de sangue, não vamos ter mudança no Brasil. Porque se a direita tentar entrar, porque o presidente que saiu entrou por um susto, ninguém imaginava que ele chegaria, e chegou. Foi um susto tão grande que o pessoal ficou sem saber o que fazer. E agora, depois dessa consciência, vamos dizer assim, coletiva que se espalhou pelo Brasil, o pessoal passou mais a falar de política. Antes ninguém queria falar de política. Política e religião eu não discuto, né? Era sempre assim, agora não. Tem gente até se matando por causa de discutir política, né? Então, para ver como é que mudou. Antes de começar a falar de política, nem meu irmão, não, política e religião, falo de futebol, falo de novela, mas de política e religião não quero saber. Hoje o pessoal já se intera com política. E, como eu disse, até briga por causa disso. E tem uma estratégia aí desse pessoal do mal em municiar
toda essa bandidagem. Porque se a direita, né, ou vamos botar assim, não a direita, o pessoal do bem, porque até na direita tem gente que não vale nada e está lá dentro só usando o manto, vamos dizer assim. Se a direita ousar assumir o comando de novo, vocês podem ter certeza, o caos vai imperar no Brasil. Com a quantidade de bandido armado que nós temos, com a quantidade de presídios, de gente presas nesses presídios que apoiam a bandidagem, eles não vão deixar barato. Se hoje nós estamos vendo ônibus sendo queimado, nós estamos vendo tudo isso acontecendo de ruim no estado do Rio de Janeiro e em outros estados, você imagina se, por um acaso, alguém de bem vem assumir de novo o comando do país. Ferrou. Porque esse pessoal vai inflamar essa galera. Vocês não querem imaginar esses bandidos tocando terror. Eles estão com armamento de guerra. Não é qualquer coisa. É armamento que atravessa uma casa. Você não precisa se esconder dentro de casa, não, que você morre lá dentro. É armamento que derruba um helicóptero. E aí você pega o contingente hoje de pessoas que estão dentro dos presídios. Cara, não é brinquedo, não. É muita gente presa. Essa estratégia, inclusive, foi feita pelo tal do Maduro. Hoje, a milícia que toma conta do Maduro, armada até os dentes, saiu dos presídios. Ele libertou todo mundo, armou, fardou e agora você trabalha para mim. Acabou. E a população? Pode fazer nada, porque se fizer, morre. Isso está caminhando para o Brasil. Então, eles estão deixando isso frouxo. A mídia, de vez em quando, fica desviando o foco da sociedade, mas podem reparar que a cada ano a criminalidade se arma mais, as forças de segurança se desarmam, porque não tem estrutura, não tem concurso público, o contingente é sempre o mesmo, as ações são sempre as mesmas, o bandido sai primeiro da delegacia do que o policial que prendeu ele, tá certo? Então o policial prendeu o cara 15 vezes, vai prender 16, 17, 18, 19, 20, e o cara tá solto tirando onda. Então você tem um sistema que não pune, não recupera, mas que cria um contingente de apoio a tudo isso. E aí você imagina se esse pessoal do mal se sentir ameaçado. Imagina só o caos, o pandemônio que vai virar o Brasil. Imagine. Eu, para as minhas considerações finais, Magesse, Samuel, Américo e todos que nos assistem, reflitam sobre. Eles estão montando uma estratégia muito bem montada. E se vocês, pessoas de bem, tentar enfrentar esse pessoal, vocês podem ter certeza que eles vão reagir. E como eu disse, se não for na bala, no sangue, nós não vamos mudar esse país, não. Nós mudamos, tivemos a sorte de mudar, e eles se articularam e acabaram com a mudança. Só para vocês terem uma ideia onde esses caras estão. O povo conseguiu mudar um sistema. E eles recolocaram o sistema. Eles não estão de bobeira. Eles têm força. E dessa vez, do jeito que eles estão arquitetando, se eles se sentirem ameaçados, o país vira o caos. E aí, meu amigo, não vai ter essa de levar gentinha preso, não. Levar preso para quê? Reflitam sobre. Um abraço e até o próximo programa. Eu hoje, coincidentemente ou não, eu ouvi de um policial no centro da cidade uma conversa que eu tinha com uma pessoa e ele estava próximo, e ele falou, olha, já passaram por mim aqui no centro esses garotos aí cracudos, né, como eles dizem e tal, e eu falei com o senhor que eu saía da cadeia, o senhor não pensava que eu ia sair tão rápido? Aí, ó, passa debochando do policial. Debochando. Então, é preciso que nós nos debrucemos e reflitamos sobre isso que o Giovanni acabou de falar. Se nós queremos uma sociedade decente, se nós queremos uma sociedade livre, se nós queremos uma sociedade feliz, é preciso que a gente comece a saber que tem que haver uma luz no fim do túnel. Eu não acredito que aquele o mais perverso
ser humano na face da Terra, ele deseje tão mal para todos, né, que ele mesmo não se reflita naquilo ali como ele sendo o fruto, né, que vai ser a fruta podre, né, que vai passar por essa situação também de uma punição de dor em que ele não vai conseguir resistir a essa dor. Porque até os piores bandidos, quando eles são presos, a primeira coisa que eles falam, que eles chamam, né, o primeiro nome é pela mãe. E nós sabemos disso. Então, é preciso que reflitamos por um mundo melhor e que, se nós plantarmos, nós sabemos muito bem o que plantar e muito bem o que vamos colher. Jorge Magesse, com a palavra e as suas considerações finais. Eu acho que a política não vai resolver o problema do povo brasileiro. Não vai, não. Não vai porque eles recebem uma fortuna, cada partido hoje está recebendo uma fortuna, e o brasileiro hoje vive do notícia do dia. Acabou a história do Rio Grande do Sul, a enchente, acabou. Agora o papo é o arroz, que também agora acabou o papo do arroz. Então o brasileiro, ele vive a notícia do dia. Ele não tem memória. Ele não. Será que ele esqueceu quantos anos o PSDB, o PT, essa quadrilha está governando o Brasil? Gente, quantos anos? 30 anos? O Rio Grande do Sul foi os voluntários, fizeram. Já esqueceram tudo já. O governo não vai mandar dinheiro. O Rio Grande do Sul vai ficar endividado. O povo brasileiro está cada dia mais endividado. Eles estão taxando tudo. O povo esqueceu disso. Então, Américo França, meu amigo Samuel, eu concordo mais com o Gil. O problema não é político, o problema é o povo ter que reagir. Porque 30 anos a esquerda comunista penetrou em todos os setores da sociedade, em todos os setores. E veio uma situação até interessante agora, né? Os professores que fizeram a cabeça dos nossos filhos, dos meus filhos não, graças a Deus, meus filhos não estão no Brasil, só uma que está no Brasil. O PT já... O que o presidente deve falar para ele? Olha, meu amigo, vocês se viram agora, vocês já fizeram, já transformaram a cabeça... Vocês já atingiram o objetivo que eu queria, agora vocês que se ferram. O Bolsonaro não deu 33%, não vou dar nada a vocês. Mas o brasileiro esquece, não tem memória, não adianta. Vem o caso, agora é o caso do ônibus, depois é o caso de não sei o quê, e o brasileiro vai, e o futuro nunca chega para os nossos filhos e nossos netos. O Brasil não é o país do futuro. O futuro do Brasil está na mão dos políticos. Eles é que têm futuro. Os filhos deles, o neto. Algum político vai botar o filho para estudar aqui Se botar aqui para estudar aí no Brasil, vai para uma escola particular, excelente, não sei o quê. Eles estão lá fora, pô. Os políticos estão viajando lá fora. Eles são socialistas, mas na hora das compras eles são capitalistas. Povo brasileiro, vocês não acordam, vocês estão entrando num buraco, estão sem memória, estão achando o quê? Figueiredo falou, foi um profeta o Figueiredo, falou, vocês querem que eu legalize esse partido de sindicalista? Vocês querem que eu faça isso? Você vê a liberdade que se tinha na época do governo militar e a liberdade que vocês perderam agora. Vocês perderam a liberdade. Vocês não têm futuro e vocês não têm liberdade. Infelizmente, vocês vão ter que partir para vir de fato. Não estou dizendo que vocês têm que partir para uma guerra civil, porque eu acho que é a solução. Vocês vão querer morrer de pé ou vão querer morrer de joelho?
Porque vocês estão de joelho para esse governo, para essa situação que está acontecendo no Brasil. Que eles iam destruir o agronegócio, eles iam destruir como vão destruir o agronegócio. Eles vão destruir. Eles vão destruir. Vão abrir as comportas, vai morrer muita gente, vão destruir. O Brasil está sendo destruído. É o teu vizinho que está perdendo o emprego? Por enquanto você está empregado? Então espera. Amanhã é você. Amanhã é você que está desempregado, porque teus filhos estão cada dia mais analfabetos, teus netos estão cada dia mais analfabetos. E é isso que você quer para tua família? Então, sabe, aí diz, mas já você está vivendo. Graças a Deus eu saí do Brasil. Graças a Deus. Eu sempre falo para o América, assim você não quer que eu volte. Amo meu país. O país eu amo. Mas cada dia mais eu me decepciono com o povo. Não é só com os políticos, não, hein? Que esse negócio de ficar culpando o político, quem bota eles lá são vocês. Vocês é que colocam eles lá. E eles vão ficar naquela mordomia toda, faz aquelas promessas todas e não cumprem, e vocês aceitam. O governo cansa de mentir na cara dura e vocês aceitam. Ele fala que tem que criar uma narrativa. O que é narrativa? É uma mentira. É uma mentira. Nós temos que criar uma narrativa. É uma mentira. E vocês acreditam? Olha, eu nem gosto de pensar naquela pesquisa do chimpanzé, porque foi feita uma pesquisa séria. Então, por isso que se chama, o Brasil é a República das Bananas, porque quem gosta de banana é chimpanzé. Minha gente, eu sinto muito, eu fico, sabe, eu participo do programa Políticas Públicas em Foco, meus amigos, Giovan, e o Gil, Samuel, Américo, mas eu, numa realidade diferente, porque aqui não é um paraíso, não é um paraíso, mas olha, vocês não imaginam o que eu tenho aqui, com o meu rendimento que caiu 5 vezes menos, porque o euro está 5 e alguma coisa, mas vocês não queiram saber a qualidade de vida que eu tenho aqui, o respeito que as pessoas te dão, a educação que tem aqui. Vocês querem viver em chiqueiro? O PT proibiu o saneamento básico. Só isso aí não era para votar no PT. Quer dizer que o PT quer que você fique com esgoto na tua porta. Quando você entrava na tua casa, você sente cheiro de merda. O PT foi contra o saneamento. É isso que vocês querem? Meu Deus do céu, é isso que vocês querem. Vocês vivem no chiqueiro, vocês estão vivendo num chiqueiro. Meu amigo, é triste mesmo. Eu não estou numa posição. Eu estou falando a vocês, minha qualidade de vida melhorou muito. Financeiramente, não. Mas eu estou vivendo uma qualidade de vida porque eu estou vivendo a verdade. Vocês estão vivendo a mentira. Vocês estão vivendo uma mentira muito grande. O governo está mentindo todo dia, a imprensa mente todo dia e vocês estão aceitando isso. Vocês estão aceitando, pô. Vocês estão aceitando porque vocês merecem, vocês acham que vocês merecem o que está acontecendo no Brasil. Se vocês não merecem, vocês reajam. Enquanto vocês não reagirem, vocês estão merecendo o que está acontecendo no Brasil. E fique certo, não espere que o Congresso americano resolva, que não sei quem resolva, que o fulano de tal seja reeleito, que o fulano de tal não perca a legitimidade de ser eleito. Não fico pensando nisso não, meu amigo. Meu pai fala, eu estou com 75 anos. Não, meu filho, o Brasil é o país do futuro. O futuro para os filhos dos políticos, para essa gente que rouba, eles vão ter futuro, vocês não. Vai ser uma Venezuela. Olha que o Paulo Guedes fez uma previsão que está acontecendo.
Amigos internautas, desculpe meu desabafo, é o sangue de brasileiro que corre na minha veia e não vai deixar de correr, o sangue brasileiro. Tá? Jamais vou deixar de amar, de gostar do Brasil, mas voltar a viver no Brasil é impossível. Eu ainda acho que aquela piada antiga, que não é piada, o melhor caminho ainda é o aeroporto. Américo França, Samuel e Givanei, muito obrigado pela participação em Políticas Públicas em Foco. Amigos internautas, não esqueçam de botar o seu joinha na Rede Ambiente TV Políticas Públicas em Foco. Obrigado. Samuel Antunes, com a palavra e as suas considerações finais. O sistema temia a falta do voto. Depois passou a temer o povo unido, um brasileiro falando com equilíbrio. Depois, dentro dessa continuidade, ainda temia um povo reunido, um povo unido e reunido. Depois passou a temer a manifestação. Hoje, senhores, eles não temem nada nem ninguém. Portanto, liberdade hoje ou perpétua amanhã. Com uma apreciação, o amanhã chegou. Reaja, povo. Dentro do campo ordeiro pacífico, reaja. Minhas considerações finais, o meu muito obrigado, sobretudo à audiência, a Seleta Mesa, Givaneik, meu querido correspondente lá na Europa, Magesse, né, o meu âncora, Américo França, a Seleta Mesa em si, e de uma maneira muito especial, os nossos tão queridos webnautas. Com a minha apreciação, votos de felicidade para todos e os meus rogos. Que Deus nos abençoe e nos conduza hoje e sempre com a oração, o clamor, a reza de todos nós. Que Deus salve e liberte o nosso Brasil. Com o meu, muito obrigado. Ok, Samuel. Chegamos ao final de mais um programa Políticas Públicas em Foco e dizendo que todos os nossos representantes terão seu espaço, uma vez que queiram, certo? Vocês estão todos convidados a participar desse espaço e dar a sua satisfação ao público, né? Ao povo, aos nossos eleitores. Não estamos aqui tolhindo direitos de ninguém de poder participar e dar justamente o seu esclarecimento. Ficamos por aqui, aguardando, né, que dias melhores venham para todos nós e que possamos, na presença, né, de cada um dos nossos governantes, que refaçamos as nossas vidas, que reflitamos, que pensemos no melhor para o bem comum, né? O que nós queremos para o nosso país. Senhores, por hora, hoje, eu termino o programa dizendo o seguinte: Rio de Janeiro, a nossa Avenida Brasil, em toda a sua extensão, ela agoniza. Até o próximo programa.